videoaula da disciplina de Estatística e Probabilidade, nós vamos começar com algumas provocações. Essas provocações vão estar pautadas na filosofia. Por quê? A gente vai discutir nessa aula os conceitos de aleatoriedade, causalidade e determinismo. Esses conceitos são fundamentais para a gente entender a construção do pensamento probabilístico. Bom, se a gente for olhar no dicionário Aurélio, e você pode consultar ele online, o que são eventos aleatórios? Eventos aleatórios são eventos incertos, que dependem de situações desconhecidas, incertas, ao acaso, não estabelecido por regras certas, fixas, escolha feita de maneira aleatória. Então, o conceito de evento aleatório é um conceito de evento que a gente não consegue determinar uma causa específica. Quando a gente pensa na filosofia, como é que a gente olha esse conceito de aleatoriedade? A gente vai olhar a construção desse conceito na ciência da natureza, então, portanto, aqui na natureza, ok? Pensando em termos de ciência da natureza. Se a gente pegar lá os gregos antigos, a gente tem uma concepção de aleatoriedade dada por Demócrito, que diz o seguinte: a natureza é determinista, ou seja, toda estrutura e fenômeno tem causas determinantes. Então, se a gente olhar qualquer evento na natureza, esse evento tem uma causa que a gente pode explicar. E se a gente, naquele momento, não consegue achar qual é a causa, é porque a gente não conhece o suficiente para olhar e para achar essa causa, tá? Então, para Demócrito, as causas de qualquer fenômeno, elas existem. A gente só pode não estar apto, naquele momento, a determinar qual é. Contrapondo a Demócrito, Epicuro também tem uma outra ideia dessa aleatoriedade. Ele diz o seguinte: na natureza existe o aleatório verdadeiro. O que seria esse aleatório verdadeiro? Seriam fenômenos, eventos que ocorrem que não tenham, de forma alguma, uma causa. Então, para Epicuro, não é uma questão de eu achar qual é a causa do fenômeno. Tem fenômenos que simplesmente são aleatórios por serem aleatórios. Não existe uma causa subjacente. Essa concepção de Demócrito a gente chama de aleatoriedade subjetiva. E a concepção de Epicuro a gente chama de aleatoriedade objetiva. Se a gente avançar um pouquinho e olhar Aristóteles, avançar aqui ainda nem tanto, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles diz que alguns eventos podem ocorrer por acidente. Mas o que seria esse acidente? Como é que ele entende? Imagina que você está andando num parque, ok? E se depara com uma nota de R$100. Ou que você cava um buraco lá e descobre um tesouro, ok? Então, essa descoberta, achar essa nota ou descobrir esse tesouro, é um evento que ocorreu por um acidente. Mas o fato dele ter sido um acidente não significa necessariamente que não houve uma causa. Porque você pode falar, olha, alguém colocou lá, né? Está ali porque alguém pôs. Tá? Então você consegue determinar uma causa. Essas causas acidentais, esses acidentes, né, para Aristóteles, tem duas vertentes aqui que a gente precisa colocar, que vão dar uma discussão bacana daqui a pouquinho. Primeiro, essas causas acidentais podem ser devidas ao acaso, tá? Esse acaso, para Aristóteles, está ligado às decisões morais, escolhas concernentes ao homem. Ou seja, é uma escolha que eu faço. Então, eu escolho ir por um caminho ou por outro. Então, isso para ele é considerado um acaso. Mas é um acaso, digamos assim, não no sentido de não ter uma causa. Tem uma causa, foi uma escolha minha. Foi um arbítrio, né, algo que eu escolhi fazer. Então, essa é determinada como sendo uma causa. E o evento de espontaneidade, contrapondo aí a questão do acaso, objetos físicos ligados mais a objetos físicos e animais, coisas que acontecem na natureza. Em que sentido? Por exemplo, eu estou segurando uma pedra e essa pedra cai no chão e bate no meu pé. Essa pedra não escolheu cair no meu pé, não é uma escolha dela, né? Foi um evento, um acidente, alguma coisa que aconteceu. Eu estou passando debaixo
de uma escada que tem um balde em cima e de repente eu não encostei na escada, mas esse balde caiu por algum motivo, ok? Então, aconteceu isso. Quando o animal decide por um caminho ou por outro, ele não faz isso para Aristóteles de uma forma consciente. Então, ele coloca essa decisão dos animais na questão da espontaneidade. Então, essas causas acidentais, para Aristóteles, têm duas vertentes. Uma do acaso ligado a questões internas do ser humano e a outra ligada a questões externas do ambiente. Ok? Bom, e o conceito de causalidade? Como é que a gente começa a pensar em termos de causa e efeito? Tá? Só uma questão. Para a gente pensar em termos da causalidade, como a gente olha hoje, a gente precisa de uma noção fundamentada de tempo. De tempo de que forma? A gente precisa do tempo como sendo contínuo. Então, eu tenho um tempo naquele instante, mas ao mesmo tempo o tempo vai progredindo. Né? Então, eu penso hoje, amanhã, depois da manhã, o mês que vem. Essa noção de tempo que a gente tem linear, ok? Essa noção de causalidade, ligada à concepção de tempo, né? Ela começa a aparecer com Newton, D'Alembert e mais tarde com Lagrange. Por quê? Para a gente pensar numa relação de causalidade, a gente precisa primeiro estabelecer uma relação de ordem e a gente precisa também colocar uma sucessão temporal. Então, as noções de espaço e tempo começam a ser estabelecidas dentro da física com Newton. Qual que é o problema com essa noção de causalidade? Aonde que vai ter uma quebra aí, vai dar um bug para a gente pensar isso? Quando a gente entra na física, né, no caso, na relatividade geral. Por quê? Porque a noção de espaço e tempo na relatividade geral não é essa noção que a gente tem linear aqui do dia a dia. Então, pensar em eventos causais olhando a relatividade geral se torna algo um pouco mais complexo do que a ideia de causalidade que a gente usa no dia a dia. Ok? Esse é o primeiro ponto. No século XIX, pensando nessa noção de causalidade, Laplace trabalha digamos assim, ele pega essa noção de causalidade e acrescenta a ideia de condições iniciais. Então, dada uma condição inicial, o evento só se desenrola de uma determinada forma. E aí a gente começa a ter uma ideia do que a gente chama de determinismo. Então, eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito e, dada a minha condição inicial, eu consigo determinar o que vai ocorrer. Esse determinismo é uma concepção que a gente tem hoje, no dia a dia, bastante disseminada. Então, eu falo, bom, isso aconteceu, então vai acontecer tal coisa. Né? A gente começa a falar, não, dada uma situação, a pessoa é assim, então ela vai fazer tal coisa assado. Tá? Então, a gente começa a estabelecer essa relação, essa concepção de determinismo. Para Laplace, eu acho importante a gente colocar aqui essa ideia, eu gostaria de ler com vocês. Se imaginarmos uma inteligência capaz de conhecer todas as forças que animam a natureza e conhecer o estado de todas as partes da qual ela é composta, uma inteligência suficientemente grande para analisar todos esses dados, então ela seria capaz de, numa fórmula, expressar o movimento dos maiores corpos do universo, bem como dos menores átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto, e o futuro, bem como o passado, estariam abertos a seus olhos. Olha só, para Laplace, então, dada a minha condição inicial, o futuro estava determinado simplesmente pelas leis da natureza, física, química, biologia. Okay? Então, bastava que você tivesse um conjunto de leis, você conseguiria explicar tudo o que viria a acontecer, dado uma determinada condição inicial. Aonde que isso vai virar um problema? Né? Nota que essa ideia é uma ideia que traz um pouquinho da causalidade, do conceito de aleatoriedade de Epicuro, né? Então, se a gente pensar numa aleatoriedade subjetiva, mesmo que eu não saiba qual é a causa daquilo, se eu tiver conhecimento bastante para isso, se eu souber quais são as condições, ou seja, se eu tiver um certo conhecimento, eu consigo determinar uma causa e falar, com base naquelas condições iniciais, aonde que eu vou chegar. Aonde que vira o problema aqui? Na década de 30, começam a
ser tecidas as primeiras ideias, as primeiras teorias de mecânica quântica. Ou seja, quando eu olho o mundo do ponto de vista microscópio, a gente percebe que a gente não consegue estabelecer relações causais. Eu não consigo falar quando um evento, dadas as condições iniciais, quando o evento vai ocorrer. Quais eventos, por exemplo? Desintegração de um átomo radioativo. Eu não consigo determinar quando essa desintegração vai ocorrer, mesmo que eu conheça digamos assim, várias condições iniciais daquele processo. Uma outra questão também que traz aqui da mecânica quântica é a emissão de um fóton por um átomo excitado. A gente não consegue determinar quando que essa emissão também vai ocorrer, né? E isso, de certa forma, está sintetizado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente já começou a uma quebra na relatividade com essa ideia da causalidade, porque a gente precisava de uma noção de tempo linear. E agora a gente também começa a ter um problema, porque nem tudo a gente vai ter uma causa específica. E aí a gente começa a perceber que tem eventos que realmente são aleatórios por serem aleatórios. Então a gente retoma um pouco a ideia de Epicuro colocada lá no início da aula. Então há eventos que não existem uma causa subjacente. Então, para a mecânica quântica, indeterminismo e a aleatoriedade objetiva são qualidades fundamentais dos fenômenos naturais microscópicos. Bom, isso na década de 30. No final do século XIX, Charles Peirce, que é um filósofo, matemático, cientista americano, ele já começa a fazer uma discussão dessa questão da aleatoriedade, do acaso, da causalidade. Em 1891, ele começa uma série de publicações colocando que o acaso é uma propriedade real do mundo. Então, essa ideia de Epicuro começa a ser retomada aqui. E, para Peirce, a gente tem alguns tipos de acaso, né? Ele coloca acaso ontológico, que seria o acaso intrínseco, ou seja, existem eventos que ocorrem independente de ter uma causa. Um acaso epistemológico, que aí vai da noção de mundo ordenado, da gente realmente ter uma causa desconhecida, né? Naquele momento a gente diz, foi por acaso, mas sempre naquela ideia, se eu soubesse um pouquinho mais, eu poderia determinar a causa. E o acaso matemático, que ele traz falando, olha, as causas são desconhecidas, mas eu consigo quantificar algumas questões do ponto de vista mais objetivo, fazendo cálculos de probabilidade. E aí, quais são as provocações dessa aula? Eu coloquei aqui para vocês algumas ideias de alguns matemáticos e filósofos, ok? E a ideia é provocar. O que é para você aleatoriedade? O que é causalidade? O que é determinismo? Você concorda com essas ideias? Em que medida você concorda com essas ideias? E aí eu gostaria de deixar algumas frases aqui para a gente poder pensar e discutir. Primeira provocação. Quando nos deparamos com uma situação desconhecida, tendemos a procurar um padrão, uma vez que o padrão permite entender o problema mais claramente. Isso é uma verdade. Sempre que a gente se depara com alguma coisa, a gente tende a procurar uma explicação para aquilo. Bom, para mim parece uma verdade. E para você? Também vai ser? Você realmente procura? Ou você, tipo, isso aqui não tem explicação, para mim tudo bem? De repente, a tua explicação são explicações que vão para o campo religioso, para um campo não científico. Pode ser também. Se não existe aleatoriedade, então não há livre-arbítrio. Bom, essa é uma provocação, né? Porque se eu tenho livre-arbítrio e eu posso pensar em fazer da minha vida o que eu quiser, é porque, de alguma forma, ela não está determinada. E se ela não está determinada, isso deve ter a ver com eventos aleatórios que vão ocorrendo e que vão fazendo com que eu tome uma decisão ou outra. Dá para a gente pensar dessa forma? E em que medida as decisões que eu tomo são realmente decisões minhas e não pautadas por uma condição de um contexto em que eu estou naquele momento? Essa é uma provocação que vale a pena. Outra provocação. Não se pode afirmar categoricamente que um processo é aleatório,
mas pode-se mostrar que ele não é aleatório. Por que isso? Bom, vamos pensar um início de uma resposta aí, mas eu vou deixar para vocês terminarem. Se eu achei um padrão, então meu evento não é aleatório. Mas o fato de eu não ter achado um padrão ou uma causa para aquele fenômeno não significa necessariamente que ele é aleatório. Tá certo isso? É por aí o caminho? O que você acha? Outra provocação. Pode a aleatoriedade gerar um padrão? Então, se a gente pensar, os eventos microscópicos são pautados, né, pela mecânica quântica e, portanto, por eventos aleatórios sem causas definidas. Ok? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha o mundo macroscópico, a gente consegue perceber padrões. Então, como a aleatoriedade considerada na mecânica quântica leva ao universo macroscópico mecanicista. É louco isso, né? Porque quando a gente vai para o mundo muito pequeno, os eventos são realmente aleatórios no sentido de não ter uma causa. Mas quando esses átomos, essas moléculas, há um agrupamento e eu vou para o mundo macroscópico, os padrões começam a aparecer. Como é que a gente lida com essa questão? Ok? Então, eu vou deixar essas provocações para vocês darem uma pensada aí. A gente vai discutindo no nosso fórum de discussões. E aí, na próxima videoaula, a gente traz também, para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, questões do ponto de vista da psicologia. Ok? Então, tenham todos aí uma ótima semana. Até a próxima videoaula.